Boa noite, telespectadores do Sistema Farol de Comunicações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Natália. E hoje o tema é sobre orçamento familiar. Eu poderia aqui trazer planilhas, trazer aplicativos, softwares, mas eu conheço a realidade de Alagoas. Eu nasci e sou criado aqui no estado, onde só apenas 10% da população tem um computador. Então não posso falar aqui em Excel. Então vamos lá começar como elaborar um orçamento familiar, né? Orçamento é para o futuro. Não necessariamente ele seja um controle de gasto. Por osmose, ele acaba até sendo esse controle de gasto. Mas vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um papel e uma caneta, colocar na sua agenda ou colocar em um caderninho. Aí você poderia falar, professor, mas eu não odeio papel e caneta. Então, ótimo, você está no grupo, que você já pode adentrar num aplicativo ou quiçá numa planilha eletrônica como o Excel. Mas eu sempre recomendo, coloca no papel, até mais fácil depois você passar para uma planilha ou para um aplicativo, porque o orçamento, eu sempre digo, é para o futuro. O controle dos gastos é uma consequência. Primeira coisa que você tem que colocar são os seus gastos fixos. Como assim? Você tem água, acho que você tem que pagar água. Ou seja, você está vendo aí a BRK ano após ano sempre aumentando até acima da inflação. Então você tem que colocar aí o gasto com água. Equatorial, a mesma coisa, o gasto com energia. Você pode ver que já tivemos um reajuste agora. Se você não tem energia solar, vai ter que pagar essa energia. Combustível, que a gente falou agora no vídeo, né? Ou seja, teve uma redução. Você tem que colocar esse gasto também. Assim como, professor, não tem um carro, não tem um veículo, paga a passagem. Ora, você viu que a passagem teve aumento. Ao contrário dessas fake news que rodaram aí na cidade, ainda assim, a passagem de Maceió é a mais barata dentre as capitais. Não é porque ela é tão barata que eu vou dizer, não vou colocar no orçamento não. Coloca, você tem que colocar tudo, ou seja, são os seus gastos fixos. Ou seja, você precisa de água, você precisa de energia, você precisa se locomover. E o principal, você precisa se alimentar. A alimentação, você precisa anotar a sua alimentação. E cuidado com a feira, porque a feira não é só relacionada à alimentação. Existem os produtos de higiene, limpeza e aqueles produtos que você nem estava nem querendo, mas porque viu uma propaganda, viu algo interessante no supermercado, acabou comprando. Então uma dica, que depois vai ser outro vídeo de como elaborar a sua feira, é já levar ela preenchida, já levar aquele papelzinho que você precisa comprar para você não ficar tentado a adquirir algo que você não estava precisando e foi pescado pelo marketing, que eles sabem fazer um marketing muito bem. Então vamos lá, você tem que colocar isso, os gastos fixos. Por exemplo, se você tiver a escola do filho, coloca também a parcela do financiamento do seu imóvel ou aluguel, coloca também. Se você tem um veículo, o IPVA, apesar de não ser fixo, mas se você parcelar, são 6 parcelas. O IPTU, a mesma coisa, você pode parcelar, ainda tem 10 parcelas. E nisso você tem que colocar nos seus gastos fixos. E o que seriam esses gastos variáveis? Por exemplo, Dia das Mães, passou agora, ou seja, vai dar um presente. O Lucas seguiu a nossa dica, comprou antecipadamente e adquiriu o seu produto com desconto. Por exemplo, agora vamos ter Dia dos Namorados. Se você aí é casado, ou está namorando, ou está noivo, você precisa dar um bem para o seu amor. Então você precisa gastar algo. Então são gastos variáveis, pontuais. Esse mês agora, São João, se você tem filho, você tem que dar o fogos de artifício, né? Ou seja, comprar aquela roupinha quadriculada, aquele chapeuzinho, fazer parte daquele momento bucólico que é legal, é interessante, que a vida só se vive uma vez, né? Como dizem, né? Então vamos colocar isso aí como os gastos variáveis. Por exemplo, vai ter Dia dos Pais, aí você já coloca lá a despesa. Então você se planeja, você vai entrar de férias. A pior coisa é você entrar de férias sem um planejamento. Se você quiser viajar nas suas férias, se você não planejou com 6 meses de antecedência, primeira coisa, passagem mais cara, hotel mais caro, tudo mais caro, porque você não se planejou, não viu um melhor roteiro, não viu alguns vídeos no YouTube, não viu aí como você pode fazer uma viagem gastando até a metade com planejamento. Então o orçamento, eu sempre digo, é para o futuro. Então, você já pode fazer isso aqui. Por exemplo, ontem foi o último dia do imposto de renda. Se você irá receber a restituição, se você enviou ontem, não vai receber logo no primeiro lote, que já foi pago. Você vai receber lá para o finalzinho. Então, o que você vai fazer com essa restituição? Você coloca lá uma receita eventual. Assim como você recebe uma renda que não é fixa, por exemplo, que é os servidores públicos que têm uma renda fixa, mas a grande maioria dos trabalhadores pode até ter uma renda variável de um mês para o outro. Como é que se faz isso? Você coloca a sua menor renda. Além do mais, o que você precisa colocar de fundamental importância?
é 20% no mínimo para investimento, é para reserva. Que é isso, professor? Investimento, ações, comprar um terreno. Não, uma coisa bem simples. Não é a poupança, que poupança perde para a inflação, mas você deve ter uma conta em um banco, um aplicativo. A conta que você movimenta, onde você recebe seu salário, você vai olhar lá, tem assim, investimento, renda fixa, CDB. Pode colocar lá sem medo de ser feliz, que vai te pagar 13,75% ao ano. É o melhor investimento hoje, com risco baixo relacionado. A não ser que você tenha mais de 300 mil reais, eu já não recomendo você colocar no CDB, que já é bom diversificar. Mas se você não tem esse patamar financeiro, pode colocar tranquilamente, que a gente tem um fundo garantidor de crédito, que é o FGC, que caso um banco venha a quebrar, o seu dinheiro está garantido, é como se fosse um seguro. Então você precisa guardar dinheiro. Quanto? No mínimo 20%. Por que no mínimo? É o padrão. Professor, eu coloco 10%. Ótimo, você já... o que eu posso até te dizer? Você já está no caminho certo. O 20% é o ideal, né? A gente já fala até 25% depois dessa pandemia, que a gente viu que a pandemia foi um divisor de águas. Quem estava, que eu posso dizer, com uma reserva financeira, um colchão, daquelas pessoas que não estavam. Igual quando todo mundo está tomando banho na praia e a maré baixa... Aí você vai ver quem está tomando banho nu, né? Então essa é uma frase muito boa na economia, que a gente vê esses percalços, essas assimetrias de informações. Então o orçamento não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente não faz, quer fazer de cabeça. A nossa cabeça, pessoal, não é para guardar coisa. A nossa cabeça é para ter ideias, né? Onde você guarda? No papel. Até você vai olhar. Por isso que muita gente pensa que o orçamento é um controle de gastos. Porque você planeja esse mês agora de junho, quanto é que eu vou receber e quanto eu vou gastar. Pronto. Eita, julho. Eita, julho tem o quê? Tem o aniversário, né? Agosto, Dia dos Pais, né? Natal, né? Você já começa a planejar. Eita, janeiro vou ter que entrar de férias. Você já começa a planejar para o futuro. É isso a importância de um planejamento financeiro. Não é coisa de outro mundo. No planejamento financeiro não é só quem recebe 10 mil reais, não. Você com salário mínimo, você já deve fazer um planejamento. Ou seja, tem que ter um orçamento familiar completo, direitinho. Né? Se você dá até mesada para o seu filho, né? O que o seu filho faz em contrapartida para essa mesada? Será que você pode ajudar ele a colocar o lixo fora de casa, arrumar pelo menos a cama dele, né? Então, ou seja, o orçamento você vai colocar todos os gastos, até o que você não estava previsto. Por exemplo, uma despesa extra, né, que você teve que fazer, um conserto de um carro, manutenção de um carro não é mais algo imprevisto. Você já sabe quanto é que vai ser essa manutenção. Então, para não alongar muito, a gente podia falar aqui 2 horas e cada caso é um específico. Por exemplo, eu sempre recomendo as pessoas também botarem 10% para investimento pessoal. Que é isso? Aquisição de livros, aquisição de cursos, ou seja, se você já terminou seus estudos, fazer uma pós-graduação, se você terminou uma pós-graduação, pensar no mestrado ou se especializar em outra área. Então, o estudo não deve parar, você tem que sempre estar se motivando, estudando. Isso é o que é o gostoso da vida, né? Depois que você entra nesse mundo, você não quer mais sair de estudar, de aperfeiçoar, de conhecer coisas novas. Então, pelo menos 10% aí investe em você, né? E não tem esse negócio do dia do lixo não, que eu vejo alguns influencers falando, né? O dia do lixo eu vou pegar 10% do meu salário e gastar com o que quiser. Não faça isso. Gaste o seu dinheiro com consciência, com responsabilidade, porque é duro para você ganhar. Já pensou naquela frase que é muito boa que a gente vê na economia? É tão difícil você ganhar 100 reais, mas é tão fácil gastar 100 reais, né? Então, você tem que começar a pensar nisso. Poxa, eu vou gastar, né? Porra, peraí, será que eu preciso mesmo, né? Então, é isso, pessoal. Fico sempre à disposição aqui, né? Eu sempre estou... Hoje aqui a parte mais online, que tá uma correria, né? Essa semana tá começando o mês com pré-direito, graças a Deus. E estamos sempre atentos. Quem sabe agora, na próxima semana, a gente vai falar aí de como economizar na sua feira. E esse é um tema muito polêmico, né? E tem muitas dicas aí para dar para vocês, certo? Um grande abraço e a gente fica aqui. Você não é o cheque, mas é muito especial para mim. Grande abraço, pessoal.